Oi gente, tudo bom? E vamos falar do... não é o último lançamento do King, mas o último lançamento de contos que chegou no Brasil, porque agora tem mais um que é organizado por ele e é sobre histórias que nasceram a partir do Dança da Morte, tá? Eu já peguei ele emprestado na biblioteca, tô louca pra ler, e aí eu trago ele pra vocês. E aqui a gente vai falar de Mais Sombrio, que foi um livro que me tocou profundamente. Foi um livro que me fez chorar e que fez com que eu agradecesse muito o King por uma das histórias que ele vai trazer aqui, que fez com que a gente soubesse o que aconteceu com um casal de uma das histórias mais tristes que o King já escreveu, mais desesperadoras que o King já escreveu. Eu não vou falar muito a respeito de muitos contos aqui, tá? Mas os melhores contos desse livro é o primeiro, que é o Dois Filhos da Mãe, Dois Filhos da Mãe Talentosos. Laurie e Cascavéis, pra mim, são os melhores contos desse livro, tá? Laurie, ele tem relação com Outsider, então tem uma relação com Mr. Mercedes, com Holly, com tudo mais, né? E o Dois Filhos da Mãe Talentoso, a gente vai acompanhar um rapaz que é filho de um autor e que descobre a verdade por trás do sucesso do pai dele. Não é nada assim muito pesado, nem nada absurdo, mas ele descobre 100% o que o pai dele fazia e como o pai dele obteve sucesso e tudo mais. É uma história bem curiosa. O Laurie é dentro do universo de Outsider, então a gente tem ali... Como é que eu posso dizer pra vocês? Um vislumbre do que vem a ser a história de Outsider através de um cachorro que desaparece. E o Cascavéis, que pra mim, de todos, é sem sombra de dúvida o melhor, tá? Pelo título, a gente não dá nada, porque onde já se viu um conto chamado Cascavéis. Ah, como é que pode ser maravilhoso? Ah, como é que pode isso? Como é que pode aquilo? Você tá exagerando, porque, tipo, Cascavéis. Que é o último conto do livro, se eu não me engano, que é basicamente o seguinte: a gente vai ter contato com o casal de Cujo. A gente tem eles ali em 2020, muitos anos depois do que aconteceu. Muitos anos depois da perda terrível que eles tiveram. E a gente vai saber o que aconteceu com os dois, que infelizmente eles não estão juntos. Mas a gente vai acompanhar principalmente o pai, que muda pra uma casa e existem coisas muito estranhas acontecendo ali. Um carrinho, um barulho... O que chama muita atenção nele é principalmente um carrinho de bebê duplo. E ele não acha nada absurdo até ver que aquele carrinho tá sempre vazio. E o barulho desse carrinho começa a entrar nos sonhos dele. Vira meio que um pesadelo, tá? E ele fica tentando se livrar disso, tentando voltar à vida normal, né? E tudo mais. E aí ele vai percebendo algumas coisas muito estranhas que acontecem naquele bairro. Um bairro muito tranquilo, mas que guarda segredos muito terríveis e o forçam a relembrar o passado. Forçam ele a relembrar do filho, a relembrar da esposa, a relembrar de tudo. E faz com que todo o sofrimento, toda a dor, tudo que ele sofreu volte pra ele, né? Esse é um livro que sai muito do óbvio do King, tá? Não é uma história de terror, tá? Tem sobrenatural, tem tudo mais, mas as histórias aqui do Mais Sombrio, elas envolvem principalmente o luto.
E a finitude da vida mesmo. Eu acho que quanto mais velho o King tá ficando, mais reflexivo ele vai ficar nas suas histórias. A gente vai ter alguns questionamentos que ele não costumava trazer, e eu acho que é extremamente natural quando isso acontece. Mas ele presenteou a gente, os seus leitores fiéis, como ele mesmo chama, ao nos contar o que aconteceu depois de tudo aquilo. Então a gente vai ter realmente ele contando pra gente como foi a vida depois do Cujo, depois dessa perda, depois de tudo. A gente vai conseguir ter esse vislumbre, a gente vai conseguir sofrer junto com ele, de verdade. A gente sofre junto com ele, a gente revive tudo, e é um grande presente, tá? Eu não esperava, de verdade, que esse livro fosse ser tão perfeito como ele é. Eu sei que eu tenho muita dificuldade em fazer resenhas de livros de contos, é uma grande falha minha, vou tentar melhorar, mas eu não podia deixar de falar do que eu senti lendo essas histórias. Todas elas mexeram profundamente, tá? A gente tem ali coisas que mexem, que marcam, que mostram o quanto a gente é finito, sabe? O quanto a gente pode um dia estar aqui e no dia seguinte não estar mais. E o quanto é importante que a gente aproveite os momentos, que a gente tenha recordações, que a gente construa memórias, que a gente continue vivendo e não se importando com o que vão dizer, com o que vão pensar e nada disso. Que a gente viva antes que seja tarde demais. É mais ou menos essa a mensagem que eu tive daqui, tá? Então, assim, aproveitem. Ele é o King na sua melhor forma nesse livro aqui, certo? Tá isso, a gente se vê no próximo.